Hi students, I'm Fernando, your English teacher, and this is Daniel, who is helping us with Libras, Brazilian Sign Language. So, a gente vai começar falando aquelas coisas todas para firmar o inglês. Eu vou mais rápido, porque senão não dá tempo a aula inteira. How to protect yourself. You should wash your hands frequently. You should wear your mask, clean your objects, avoid crowded places, and don't touch your eyes, your nose and your mouth. And aqui estão várias alternativas de... Todo dia eu falo isso, a gente escolher uma para a gente evitar o aperto de mão, né? O handshake. Então são várias. Achei interessante esse GIF, né? Mas vamos, let's get started. Então o tema de hoje do Enem é Analyze some questions. Porque o mais importante no Enem é as estratégias de leitura, é a gente ler junto com o estudante, né? Então, eu sempre pego algum tema que tem a ver com a leitura ou então algumas questões analisando, né? Lendo, refletindo, ponderando, fazendo ponderações sobre as questões do Enem. Então, Class Itinerary. Então, no caso do itinerário da aula, a gente vai fazer análise de questões de edições do Enem anteriores, de 2017 e 2016, que são 5 questões. O Enem o inglês, a língua inglesa está no Enem desde 2010, então são 5 questões por ano. Então, o total de 2010 para cá, mais ou menos umas 50 questões. Então, vou procurar nas outras aulas de pegar ou um tema relativo à gramática, uma estratégia de leitura, ou pegar as próprias questões que já caíram no Enem e fazer uma análise delas que ajuda muito. O que caiu provavelmente nos dá dicas do que vai cair. Então, 2017 e 2016. E Goals to Achieve seria o que é os objetivos, né? Está pegando para quê? Foco na dimensão intercultural. Aliás, esse foco na dimensão intercultural da aula é uma das características norteadoras do currículo referência de Minas Gerais, né? A língua estudada como uma coisa que tem a cultura por trás dela. Então, e o Enem também usa muito esse foco, porque vai exigir o conhecimento da língua inglesa, das habilidades da língua inglesa, da leitura em língua inglesa e também, é o que a gente já falou em outras aulas, conhecimento de assuntos da atualidade. Ver se a pessoa é uma pessoa que tem uma cultura geral dos direitos humanos, no caso que eu vou falar hoje a mulher, a valorização dos direitos da mulher. Então, essa parte é importante junto com a língua. Então, é a língua junto com a cultura relativa à língua. Então, maior apropriação de temas atuais com visão crítica. Então, maior apropriação desses temas atuais, que é temas ecológicos, direitos humanos, isso tudo é importante. E com uma visão crítica. Então, é aquilo que eu falo, sempre tem repetido muito nas aulas, letramento crítico. É você entender o texto que está lendo e se posicionar frente a ele. E é o que eu falo na última coisa, a última habilidade, a mais complexa que a gente tem, que a gente compara, a gente analisa, a gente faz síntese, a gente faz o prognóstico, são várias habilidades cognitivas. E a maior de todas, a mais em cima, é julgar se aquilo é bom ou se aquilo não é bom para a gente, né? Então, isso que é importante. Então, as questões que foram... Eu peguei 2 questões, questão 97 de 2016 e 2017, onde 2 mulheres, baseada em 2 escritoras, 2 mulheres que são muito lutadoras, que defenderam a causa feminina, a causa dos direitos humanos. Então, eu peguei 2 questões e tentei comparar essas 2 questões. Então, essa escritora, que é Glória Evangelina Andal... Peraí, deixa eu ver aqui. Glória Evangelina Anzaldúa. Glória Evangelina Anzaldo, nome enrolado para falar, nome mexicano. Glória Evangelina e Kamala Das, uma escritora indiana. Então, já aí a gente já tem uma coisa interessante que eu acho, que é uma ideia da língua franca,
que não é aquele inglês mais que eu falo sempre, falado nos Estados Unidos, na Inglaterra, mas é uma mulher que ela de nacionalidade americana, a Glória Evangelina, mas ela a descendência dela é mexicana e sempre morou na fronteira. Então a fronteira é um lugar que tem uma cultura própria, não é uma cultura essencialmente americana. Então uma cultura, e talvez enfrentando preconceitos. Então eu peguei esses dois exemplos, que ela é escritora americana, mas que morou sempre na fronteira e defendeu muitos direitos humanos, uma mulher feminista, sempre lutadora, essa Glória, e Kamala Das, que é uma poetisa indiana, também usando a língua inglesa, que a Índia é um grande país que fala inglês, mas não é a falante nativa, que é aquele negócio americano ou britânico. É uma indiana. Então a gente vai pegar a primeira, que é Glória Evangelina Anzaldúa. Glória Evangelina Anzaldúa. Então vamos pegar a biografia dela rápido. Então peguei a questão, vamos dar uma tinta na biografia, explicar um pouco a biografia para a gente entender a questão. Born in 1942, nascida em 1942, she was an American author, poet, activist and feminist. Então ela é ativista também, uma mulher lutadora, essa Glória, e poeta. E her best-known book, o seu livro mais conhecido, Borderlands, La Fronteira. Então, problemas de fronteira, problemas da cultura fronteiriça. Então, são a imigração, aquele problema todo de pessoas recusadas pelo país, mas pessoas assim, como é que a gente diz, fora da centralidade, mais limítrofe, né? Então, pessoas do qual tinha muito preconceito, esses imigrantes. Então, ela viveu nisso. She grew up on the Mexico-Texas border. Então, viveu na fronteira do México e do Texas. And incorporated her lifelong experience of social and cultural marginalization. Então, esses problemas na fronteira são muito de marginalização, que a pessoa não é aceita pela cultura americana, que veio do México. Então, ela reflete muito isso, essa cultura marginal. She also developed theories about the marginal, in-between, and mixed cultures that develop along borders, dessa cultura marginal misturada que acontece na fronteira. She died in 2004, when she was 61. So, você pode falar aqui também, 2004. 2004. Fala outro jeito também, a gente lê de 2 em 2. Tem vários jeitos de ler a data. Então, aqui faz um resumo inclusive uma dica que eu dá para vocês para a biografia, que é um gênero muito usado nas aulas, a gente primeiro, mais é o ano que a pessoa nasceu. Então, nasceu em janeiro, tal, mês, tal, isso a gente abandona, não interessa. Eu já fiz, a gente tem que aprender também a ser um espírito de desenvolver o espírito de síntese. Então, é importante qual a profissão que era, qual o livro mais importante, qual a ideia. O que ela é uma mulher que defende, uma feminista, uma ativista política. Então, é importante isso. Aí, aqui a gente já vai para a questão. Uma foto dela. Então, a questão dela. Glória Evangelina Anzaldúa, falecida em 2004, foi uma escritora americana de origem mexicana, que escreveu sobre questões culturais e raciais. Na citação, o intuito da autora é evidenciar a. Então, nós vamos ler o texto agora. Why am I compelled to write? Por que estou forçada a escrever? Because the writing saves me from this complacency. Porque a escrita me salva dessa complacência. I fear, eu temo, né? Because I have no choice. Porque não tenho escolha. Because I must keep the spirit of my revolt in myself alive. Porque eu devo manter aceso o espírito da revolta vivo em mim. Because the world I create in the writing compensates for what the real world does not give me. By writing, I put order in the world, give it a handle so I can grasp it. Então, continuando aqui, porque o mundo
que eu crio na escrita compensa pelo que o mundo real não me dá. Escrevendo, eu ponho ordem no mundo. Dou a ele o Handel seria uma alça. Construo nele uma alça de maneira que eu possa agarrar, que eu possa pegar. Tá? Então, o que é importante notar no texto, vários because. Então, vários because é o porquê de resposta, que o why é da pergunta, né? O porquê de pergunta, o why perguntou com why, respondeu com because. Então, são várias causas, então a gente já tem essa dica, várias causas. Então, na citação, o intuito da autora é evidenciar então vamos ver uma por uma, para a gente pegar. Eu repeti a questão aqui para a gente ler outra vez e não ficar lá atrás. Escolhas que ela faz para ordenar o mundo. Uma coisa importante também que eu acho nessa análise de questões do Enem, às vezes tem coisa que está certa. Da obra do autor inteira, você vai, mas o autor fala isso da obra dele. Só que as questões do Enem é aquele parágrafo. O que diz aquele parágrafo? Às vezes é uma coisa certa, que a pessoa faz aquilo, mas a gente tem que olhar o que a questão diz. Escolhas que ela faz para ordenar o mundo, ela faz escolha. Escrevendo, eu ponho ordem no mundo, mas não é especificamente isso, não é escolhas. As razões que ela elenca não são para ordenar o mundo. Então vamos ver outra resposta. Possibilidade de mudar o mundo real. Então eu acho importante isso aqui, que se você for ver, claro que uma pessoa que é feminista, uma ativista política, uma mulher que defendeu os direitos das mulheres, da marginalização, que refletiu, ponderou sobre a marginalização das fronteiras, né? O preconceito e tudo. Claro que é uma mulher que ela aprofundou nas possibilidades de mudar o mundo e ela acredita em mudar o mundo e a obra dela investiu nas possibilidades de mudar o mundo. Mas por que não é essa? Porque o geral no texto não fala isso. Então a gente pode às vezes cair, eu já respondendo algumas questões de múltipla escolha, gente, mudar o mundo, ela é isso. E é uma verdade que ela quer mudar o mundo. Mas naquele texto, naquele pedacinho que a questão do Enem é o que pergunta, né? O que pergunta na questão e o seguinte, dentro do parágrafo, a ideia do parágrafo, você não pode sair fora, né? Mesmo sendo uma verdade. Então essa estaria mais ou menos certa, mas não está dentro do que pede o texto. Que quais as razões? Vamos olhar outra. Maneiras dela lidar com seus medos. As maneiras dela lidar com seu medo, ela fala, porque a escrita me salva from this complacency, I fear, eu temo. Mas acredito que sim, qualquer escrita, qualquer escritor é a maneira de lidar com medo. Isso aí, então, é geral. Mas no texto não fala especificamente. É essa que eu acho, às vezes, que a gente sabe muito do autor. Você é um experiente naquele assunto. Mas você está falando de coisas fora do texto. E a questão que é aquilo que está dentro do texto, dentro do parágrafo. Dentro desse parágrafo aqui. Tá? Então, também não é essa. Compensações advindas da escrita, essa é que menos é. Porque não fala não de compensação. Ela fala que o mundo compensa, o mundo que eu crio compensa pelo que o mundo real não dá. Então, de certa forma também não é que pode dar essa compensação também, está vendo? É meio complexa essa aqui também, se for olhar essa frase. Porque o mundo que eu crio, na escrita, me compensa pelo que o mundo real não me dá. Mas a gente tem que pegar a mais certa de todas. É essa aqui, ó, razões pelas quais ela escreve. Por que eu sou forçado a escrever? Porque, because, 1, 2, então vai dando as razões. Então, essa aqui é a mais correta. Então, o que eu falo, a dificuldade no Enem, às vezes, é que a pessoa, uma é a mais certa, não é que as outras são erradas. Então, vamos ler, continuar. Agora a gente vai pegar da Kamala Das, que é uma escritora indiana, né? Que é outra questão. Kamala Das was an Indian poet in English. É uma poeta da língua inglesa na Índia. She was born in 1934, and died in 2009. 2009.
Quando tem esse O, a gente fala ou. Ou 2009, 2009 ou 2009. Poet, novelist and short story and memoirs writer. Então, escritora de short story, do conto, novelista, poeta e escritora de memórias, né? Então, nós vamos pegar essa questão da Kamala. Kamala Das. Don't write in English, they said. Não escreva em inglês, eles diziam. English is not your mother tongue. Inglês não é a sua língua de nascença, sua língua primeira, sua língua materna. The language I speak becomes mine. A língua que eu falo se transforma minha. Its distortions, its queries, suas distorções, sua estranheza. All mine, toda minha. Mine alone, minha sozinha. It is half English, half Indian. Muito interessante essa colocação. Metade inglês, metade indiano. Então isso aqui reforça demais o que eu falo muito nas aulas. Da língua franca lá. Ela escreve numa língua que é a segunda língua dela. Então, funny perhaps, engraçado, but is honest. It is as human as I am human. Ela é humana como eu sou humana. It voices my joys, my longings, my hopes. Ela dá voz a minhas alegrias, meus anseios, minhas esperanças. Então, a questão. A poetisa Kamala Das, como muitos escritores indianos, escreve suas obras em inglês, apesar de essa não ser a sua primeira língua. A língua ela usa, falante daquela língua é dela, é de propriedade dela. Muito interessante essa questão. Então, vamos lá as opções. Eu sempre pego o que não é, deixo no final aqui adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa. Tem coisa, igual eu falei na outra lá, que não é mesmo. Tem um monte, naquela da outra escritora da Glória Evangelina, tem umas coisas que é a mais certa, mas tem coisas que também não deixa de ser, não especificamente na questão. Mas aqui essa não fala nada. Adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa, não. Fala que é uma língua que não é a língua nativa, faz aquela referência, né? Não é a língua nativa, mas é a língua que eu falo, a minha segunda língua, e eu escrevo nessa língua, né? Então, essa C não é. Reconhece a incompreensão na sua maneira de falar inglês. Então, vamos ler. Dá voz às minhas alegrias, meus anseios, minhas esperanças. É metade inglês, metade indiano. Engraçado talvez, mas é honesto. É tão humana quanto eu sou humano. Então, a primeira que eu falei não é. A letra E também reconhece a incompreensão na sua maneira de falar inglês? Não. Então, duas que não tem jeito de ser mesmo. E a outra B, compensações advindas da escrita. Então, não escreva em inglês, eles diziam, né, a sua língua materna. Também não acho que fala das compensações da escrita, não. A outra, a Glória já fala mais, por que escrevo, tal, vai elencando aquelas razões pelas quais aqui não acho que há compensações advindas da escrita, não. A letra A, usa a língua inglesa com efeito humorístico, não. Fala a palavra engraçado aqui, mas não tem nada de usar a língua inglesa com efeito humorístico. Demonstra consciência de sua identidade linguística. Vamos lá, B, recorre à voz de vários escritores ingleses, também não tem nada não existe isso aqui. Então essa questão está mais fácil que a outra. Não há recorre à voz de vários escritores ingleses, não. Quer dizer, ela faz isso, mas não no texto não está falando. Então é essa aqui. Demonstra consciência de sua identidade linguística. É a identidade dela, é a segunda língua, mas é onde ela escreve. Ela fala que é tão verdadeira, tão honesta, escrever em inglês. Quer dizer, isso lança uma ideia interessante que você não é mais o inglês, não é aquela língua do falante nativo. É a língua de quem usa. Isso que eu termino com isso. Então é essa aqui que é a questão certa. Thanks for watching. And see you next class.